temos uma convidada aqui muito especial. Eu não conheço a Fábia pessoalmente, mas quem colocou ela em contato foi uma entrevistada recente que falou pra gente ser amiga da Juliana, não é? Uhum, sim, ela fez curso Então, comigo. isso. E, na verdade, a Juliana no dia falou muito das terapias aí alternativas, falou bastante da questão da medicina chinesa mesmo, e ela tem muita mais coisa para trazer. Aí ela me fez a ponte, né, para a gente entrar em contato, e muito feliz de você ter aceitado, agradecida pela sua presença. Eu acho que vai ser um tema bem interessante, bem alinhado aí com a ideia da transformação da menina da transformação, né? Eu é que agradeço o convite, Naira. Acho que vai Muito ser obrigada. ótima a nossa conversa. Espero. A Fábia, ela é Vamos. fisioterapeuta, Fábia Freitas, vai falar para a gente hoje sobre o poder da harmonização através do toque, com essa técnica que eu estou aprendendo a falar o nome, que é Jin Shin Jutsu. Isso. Isso, tá certo. Fábio, eu gostaria que você se apresentasse, assim, contasse um pouco da sua trajetória, porque eu sei que você ficou muitos anos aí na fisioterapia, e se quiser falar até da sua questão política aí também é bem-vinda, tá bom? Fique à vontade, porque é um momento de bate-papo, é descontração. A gente não tem aqui nenhum objetivo de trazer uma única verdade. É interessante a gente ver como que esse universo ele é harmônico justamente pela diversidade, né? Sim, Vamos sim. lá. Mas então, já que você falou da dificuldade aí de falar o nome, que você ficou treinando, então eu vou começar só a falar o significado do nome, que eu acho que isso esse nome é muito bonito. E é muito importante falar do significado dele, porque é um significado bem forte. Então, Tá. muitas vezes a gente tem dificuldade para falar mesmo, e muitas vezes as pessoas ficam abreviando e fala só o Jin, não fala o nome completo. Mas o significado é o seguinte: Jin significa homem de compaixão, Shin significa criador e Jutsu significa arte. Então, Jin Shin Jutsu significa a arte do criador através do homem de compaixão. Né? Então, o nome já tem um peso muito grande, né? Então, assim, aprender a falar de forma completa o nome já é muito bom, já é uma coisa bem positiva. Né? Então, como a Nália falou, eu sou fisioterapeuta, trabalhei dentro de UTI principalmente durante uns 23 anos, e mais ou menos lá em 2004, acho que foi em 2004, foi quando eu conheci o Jinshin Jitsu, né, que eu fiz o meu primeiro curso. E só que assim, é muito diferente do que eu fazia. É muito diferente da fisioterapia, né? Então, como eu estava muito acostumada a ficar dentro de UTI, vendo monitor para cá, monitor para lá, medicação para cá, para isso, para aquilo e tudo. Então, dá de cara com uma técnica que a gente usa toque, né? A gente não faz pressão, a gente não faz massagem, né? Mas que ajuda muitas coisas. Então, assim, para mim foi meio esquisito, né? Então, assim, no início eu duvidei, eu não acreditei. Então, eu fiquei mais ou menos uns 4 ou 5 anos experimentando. Qualquer pessoa que passava perto de mim e falasse assim, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu falava assim, eu posso experimentar um negócio que eu estou estudando? E aí as pessoas falavam assim, melhorou isso, melhorou aquilo, senti isso, senti aquilo, mas eu não acreditava. Né? Então, assim, eu fiquei assim, mais ou menos 4 ou 5 anos para eu pensar, que eu sempre achava que as pessoas estavam querendo me agradar. Quando elas falavam assim, melhorou. Então, eu sempre achava que elas estavam querendo me agradar. Então, só depois de 4 ou 5 anos que eu falei, não é possível que tá todo mundo querendo me agradar. Aí eu resolvi estudar, fazer mais cursos, aprofundar. E aí só, na verdade, final de 2009, início de 2010, a Cris está falando que ela foi cobaia. Foi cobaia. Foi cobaia mesmo.
E aí só depois, lá final de 2009, início de 2010, que eu comecei a atender mesmo, né? Tá. Que, profissionalmente. Porque até então eu pegava amigos, parentes, tudo para testar. Aham. Ótimo. Ou seja, teve um período aí que foi um período seu de adaptação, Sim. reconhecimento, aproximação. Isso deve ter sido bem interessante porque te deu mais bagagem até de conhecimento, de tempo de estudo. Uhum. E eu acho que é muito importante isso, né? O terapeuta, Sim, ele precisa ter. A gente sabe que existe um efeito placebo em tudo, né? sim, sim. Eu quero até falar disso, porque eu lembro que eu contava isso para os meus alunos. Eu Uhum. falava assim, gente, a gente fala tanto do efeito placebo, mas existe um efeito que ele chama nocebo. E eu não sei se Uhum. as pessoas conhecem, porque é engraçado o termo, né? Você fala assim, nocebo. Nocebo é justamente o efeito oposto do placebo. É aquela pessoa que, ao invés de trazer otimismo, esperança, ela vira e fala: Nossa, mas o seu estado é grave, você tem tanto tempo Uhum. de sobrevida, e, blá, blá, blá. E é tão taxativo que a pessoa ela entra em contato com você, com o terapeuta, ao invés dela sair melhor do que ela entrou, ela sai pior. Então a Sim. gente tem esse poder, sim, existe isso, Uhum. e eu acho que o poder da intenção do terapeuta, tem muito estudo falando disso hoje, é importante. Então, se a Uhum. gente no que a gente faz não faz sentido. Só que você não Uhum. está falando de uma crença, você está falando de algo que é fato, que tem um Sim. fundamento, Uhum. né? A Cristiane está falando, ó, que já fez o curso de autoaplicação, né? Sim. É. Usa atualmente, só que com a Fábia é muito melhor. Que legal, tá falando também. Fábia, Hum. você falou o significado do nome pra gente, né? Quer explicar um pouco mais sobre o que é a prática? Eu vou aproveitar o pessoal que está presente, tem muita gente aí que parece que é contato seu, a Cristiane, Uhum. pessoas aí que não só foram cobaias, mas que de repente estudam, né? E aplicaram, a Juliana, que deve estar aqui com a gente também, que te indicou. Se tiver alguma pergunta para fazer, aproveitem Uhum. agora esse momento para que estamos ao vivo, né? Para poder Uhum. perguntar. O que Uhum. você me fala, assim, tem mais alguma explicação? Se não, eu gostaria que você me falasse como que é mesmo a prática. E E se você vai fazer alguma prática com a gente, eu até esqueci de te perguntar, né? vamos fazer sim. Mas então, o Genshin Jitsu, ele é, na verdade, ele é milenar, né? Ele é bem antigo, mas ele era Uhum. passado de boca a ouvido, e aí ele ficou perdido, né? Mas a gente guarda muitas memórias, e a gente faz muita coisa sem perceber, sem ter consciência que a gente está fazendo, né? Então, porque no Genshin Jitsu a gente tem, na acupuntura a gente tem os pontos, né, da acupuntura. No Genshin Jitsu a gente tem as regiões onde a energia se concentra, que na verdade não são pontos, é muito maior do que um ponto. Na verdade, essas áreas a gente chama de travas de segurança de energia. Elas são mais ou menos o tamanho da palma da mão de quem está recebendo, né? Então, se Tá. for um bebê, é bem pequenininho. Se for um homem de 2 metros de altura, é bem maior do que a minha palma da mão. Então, e a gente tem essas regiões, são 26 de cada lado. Então, e Tá. cada uma tem um número, As questões? chama travas de segurança de energia, ou chave de segurança de energia. Tá. E aí a gente tem 26 de um lado, 26 do outro. Cada uma tem um número, cada uma tem um significado, né? Então, o que acontece? E a gente toca essas regiões. Então, Uhum. na acupuntura a gente tem os meridianos, né? Sim. No Genshin Jitsu a gente não chama de meridiano, mas são as energias de função de órgão. Então a gente tem energia da função rim, energia da função bexiga, energia da função estômago, fígado, coração e por aí vai. Tá. Como que eu avalio o que fluxo que eu vou fazer? Eu converso com a pessoa antes, né? Faço várias perguntas, faço um questionário, Como se fosse avalio anamnese mesmo, isso, uma anamnese. Avalio o pulso do mesmo jeito que é na acupuntura, que é a tá? acupuntura. Uhum. Isso. E aí analiso o corpo também, quando a pessoa A língua deita. não.
Não, não. Mas como que está o corpo, se tem desvio, né? Se tem tensão, né? Então Tá, faço uma análise corporal rápida. Então eu junto a fala da pessoa, o pulso e o que o corpo está me falando, e aí eu vou escolher que fluxo que eu vou trabalhar. Pode ser um fluxo de órgão, mas a gente também tem outros fluxos que não são fluxos de órgão, tá? Para trabalhar. Então, cada fluxo, eu vou ter uma sequência de toques nessa região que é diferente. Então, eu tenho o fluxo que trabalha o lado esquerdo, por exemplo, do rim, o fluxo que trabalha o lado direito da energia rim, né? Ou eu tenho o fluxo que trabalha a trava de segurança número 9 direita, por exemplo, ou o fluxo que tá, trabalha a trava de segurança número 9 esquerda. Então, para cada fluxo, eu tenho uma sequência de toques diferentes. Então, a gente não faz massagem, a gente não faz pressão, a gente simplesmente toca duas regiões ao mesmo tempo. E o que a gente tá. percebe? A pulsação dessas regiões. Então, a Esse gente... toque, ele é direita e esquerda, ele é simultâneo ou são duas regiões independentes? Não, são duas regiões independentes. Por exemplo, como eu tenho 26 travas, então, em um fluxo, por exemplo, eu posso estar com a minha mão direita na trava 2, esquerda, e a minha mão esquerda na trava 1, esquerda também. Entendeu? Tá. E aí depois a minha mão que está na trava 1 vai para a trava 5, por exemplo. Tá. Depois a minha mão... mas sempre são as duas mãos que tocam em regiões diferentes. Ok. E aí eu Uhum. aguardo a pulsação dessas regiões, né? Quando essa pulsação ela está equilibrada, porque às vezes eu toco, uma pulsa, a outra não pulsa. Então eu fico esperando. Aí às vezes as duas estão pulsando, mas cada uma para um lado diferente. Não está tendo uma conversa entre elas. Então eu aguardo até que elas estejam conversando de uma forma harmônica. Para aí Uhum. então ir para o próximo passo. Como que é o Tá? diagnóstico? Me deu uma curiosidade aqui, porque, por exemplo, na acupuntura a gente usa as deficiências de ti do rim, deficiência de ou o excesso, né? E também tem a questão dos órgãos, dos meridianos, muita questão da energia. A Juliana mesmo falou muito, a energia sutil. Mas como que é o diagnóstico? Existe um diagnóstico sindrômico? Existe um Não. diagnóstico específico de alguma coisa? Ou a pessoa chega assim, eu tenho hipertensão, tenho hipotiroidismo e quero fazer essa técnica. Como que é isso? Como que a pessoa vai buscar também esse tratamento, né? É um tratamento que a gente chama de complementar, é uma prática Complementar. integrativa e complementar na saúde, né? Sim. Já está aceita? Depois conta isso pra gente, como que Pois tá, é. se já tem na universidade e tal. Não. Nos livros de autoaplicação, eu gosto muito da primeiro texto que a Mary coloca no livro, que é o seguinte, que Jinshin Jyutsu ele não é um substituto para as práticas médicas tradicionais. Né? Então, Claro. assim, ele é um complemento. Então, ele não Uhum, é alternativo, porque não é uma coisa ou outra, mas ele uhum, veio para dar suporte. Né? Então, e uhum. eu já tive várias experiências de pessoas que não estavam respondendo a alguma medicação. Por exemplo, dor. Né? Eu já atendi um senhor no hospital que tinha uma hérnia de disco, uma dor violenta, que ele internou porque ele não, nada melhorava a dor dele. Ele estava tomando morfina e não melhorava. Então tinha 2 dias que ele não saía da cama, ele não tomava banho, porque ele não aceitava banho de leito, então ele não tomava banho, porque ele não conseguia sair da cama, porque a dor era insuportável. E nessa época eu trabalhava ainda no hospital. E alguém Tá, perguntou se ele queria que eu fosse lá para atender, porque eu fazia uma técnica que era japonesa, e ele falou assim, não, quero. Aí eu fui e eu atendi, saí do quarto, continuei trabalhando, encontrei, a esposa também trabalhava lá, encontrei com a esposa falou assim, o que você fez com meu marido? Aí eu falei, não. Era naquela época que eu estava bom. treinando, que eu estava experimentando, né? Eu falei, por quê? O que aconteceu com ele? Ela falou assim, você saiu do quarto, ele ficou sem dor, aí ele levantou, tomou banho,
andou, ele ficou 2 horas sem dor. Aí a dor voltou. E aí ele pediu remédio. Só que aí acho que no dia seguinte que eu voltei e atendi ele de novo, aí novamente ele ficou mais 2 horas sem dor depois do atendimento. Só que aí o que aconteceu? Aí a medicação começou a fazer efeito. Então, quando a dor voltava, ele pedia a medicação e a dor melhorava com a medicação. E antes já tinha 2 dias, ou mais de 2 dias, não sei, que ele estava internado e não melhorava com nada. Né? Então, por isso que você está falando que é complementar, né? Então, ela entraria nas práticas integrativas e complementares em saúde. Sim. Tá. Estou te perguntando, sabe por quê? Porque eu ministrei aí, eu fui professora na Faculdade de Medicina durante 10 anos. Quando eu entrei, já existia no currículo médico as práticas integrativas e complementares em saúde. A homeopatia e a acupuntura é especialidade médica reconhecida pelo nosso conselho. Eu não sei como que é na terapia, né? Porque os conselhos são diferentes. Mas, assim, algumas terapias não eram aceitas de forma alguma. E tem hospitais como o Albert Einstein, que tem a medicina integrativa. O próprio, onde eu fiz minha formação na reumatologia, que foi o Hospital das Clínicas, existe sim também um núcleo, né, dessa área. Eu fiquei sabendo de ambulatório com reiki, outras terapias. E a sua, o Jin Shin Jitsu, nunca ouvi. Então, pois é. Em São Paulo, no Einstein, né, ele tem também esse centro de práticas integrativas. Então, hoje, lá no Einstein, tem uma colega, né, que ela tem um espaço de Jiu-Jitsu dentro desse espaço de terapias integrativas. Tá. Nos Estados Unidos, já tem um curso de formação dentro do hospital eu vou lembrar o nome da cidade. Então, tem um programa para profissionais da área de saúde. Então, tem esse curso de formação lá, que, se não me engano, são 2... É um ano, eu acho. Um ano inteiro de formação. Aqui, ele não é ainda reconhecido, não está dentro do SUS, ainda não. Porque, na verdade, o Jiu-Jitsu ainda não é muito conhecido. Né? Então, assim, ele é muito conhecido fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos, ele é muito, muito conhecido. Em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, tem muitos praticantes, tem muita procura. Aqui em Minas, a gente tem vários praticantes, né? Mas ele não é tão conhecido. Então, quando a gente fala Jiu-Jitsu, normalmente a pessoa, nunca ouvi falar. A maioria das pessoas, né? Hoje, ele está ficando mais conhecido, sim. Eu já fiz já tive um grupo de voluntários, né? Então, a gente trabalhava como voluntário num centro de saúde, aqui aqui perto do Luxemburgo, né? Na Rua Iraí. Então, lá a gente fazia, mas era um trabalho voluntário. Tá? Mas dentro do SUS, não tem. Né? Tem hospital... Tem também em São Paulo um outro hospital, que é o hospital, se não me engano, o Hospital São Paulo, que tem também um grupo, mas também de trabalho voluntário. Tá? Mas é para dar suporte para as equipes de atendimento. Depois você conta pra gente, então, como que está sendo o seu atendimento aqui, né? Ainda mais agora que a gente está nesse momento aí muito mais online, eu não sei se tem como fazer, já que tem toque, né? Por exemplo, o reiki eu sei que pode ser presencial à distância, a acupuntura não tem jeito de fazer à distância. Não, aqui, telemedicina já foi aceita, mas assim, dependendo do procedimento tem que ser presencial. Então, eu gostaria de saber isso e como que você vê, uma vez que você vem de uma parte, né, mais tradicional, como eu, como que você vê essa transição ou esse momento aí dessas terapias complementares, como que a gente vai poder colocar isso mais no dia a dia, com a seriedade que é importante ter, né, com o cientificismo, com tudo que eu acho que é importante na ética mesmo. Então, gostaria até de ter essa sua visão
né? E se você já fez parte de algum movimento, eu não sei sua história política, mas assim, você já fez de algum movimento mesmo na área de saúde, trazendo esse conceito novo. Eu tenho por mim, eu trouxe o Dr. Carlos Guimarães, que foi meu professor na acupuntura, Fábio. Na Associação Médica de Minas Gerais, a gente tinha que fazer o curso, eu fui aluna dele. E ele traz essa visão desde lá de trás. Foi uma briga para conseguir colocar a acupuntura na medicina. E hoje a gente sabe que muita gente busca as terapias complementares e as alternativas também, né? Sim. Então, mas mesmo para a gente saber disso e ver como que as pessoas que se interessarem podem fazer para buscar esse tratamento. Então, aí você falou como que está agora, essa questão dos atendimentos, né? Por conta do isolamento. Então, assim, como no Jinshin Jyutsu a gente tem a autoaplicação, então, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa pela primeira vez, que eu faço anamnese, né, avalio e faço o atendimento, no final do atendimento eu dou uma lista de exercícios de autoaplicação para essa pessoa fazer em casa. No próximo atendimento, se tem necessidade, eu altero algum, eu acrescento e tal. Então, só que como tem essa questão da autoaplicação, então, o que acontece agora? Eu estou fazendo alguns atendimentos por vídeo. E aí, esses atendimentos é nada mais do que uma autoaplicação. Né? Porque aí, no curso de autoaplicação, a gente aprende, né? Então, a gente aprende a localizar cada uma das travas, qual que é a autoaplicação para liberar cada uma delas. A gente tem alguns fluxos que estão no livro, que a gente ensina e que as pessoas fazem. Mas, às vezes, tem determinado momento que a pessoa precisa de... Não é só aquilo, precisa de umas outras coisas, trabalhar outras coisas. Então, se eu posso fazer por vídeo, então eu vou fazendo em mim, mostrando para a pessoa onde que ela vai colocar a mão dela, a mão direita, a mão esquerda, e a gente vai fazendo junto, e a pessoa, assim, ela faz uma autoaplicação guiada para aquele momento no que ela está realmente precisando. Então, nesse momento... que é assim, dorso? Tem travas na frente do corpo, atrás, nas pernas, nos braços, na cabeça, tudo. Então, o que acontece é que... Autoaplicação atrás. Como que faz? É muito difícil, né? Não tem como. Aí não dá para fazer todos os fluxos como autoaplicação, entendeu? Então, a gente tem que... Vai precisar de terapia. Como autoaplicação fica limitado, porque não é qualquer trava que eu consigo tocar, entendeu? Então, a gente tem que fazer, então, algumas adaptações. Então, esse fluxo não vai dar, né? Mas esse aqui dá para fazer como autoaplicação, esse também dá. Então, a gente seleciona que fluxo é que dá para fazer dentro daquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento, né? Mas, com medidas de segurança, né? Tanto minha quanto da pessoa, né? Porque, assim, tem muitas pessoas, por conta dessa questão da quarentena, que estão muito estressadas, e daí vem dor, né? Não dorme, então tem várias questões. Então, tem até criança. Hoje eu conversei com uma pessoa que está me acompanhando, e ela perguntando se a criança pode meditar, porque a filhinha dela, de 10 anos, está com dificuldade de dormir, né? Entendeu? Sim. Mas aí, então, às vezes, algumas dessas pessoas, elas não querem fazer autoaplicação, elas querem receber. E às vezes está numa situação que, com cuidado, né, usando máscara, usando álcool. Então, tem algumas pessoas que eu estou atendendo, que eu estou precisando atender mesmo, tá? Pessoalmente. Outras, por vídeo, eu estou atendendo, tá? E aí você falou essa questão da parte científica, né? Então, tem alguns estudos, não vou falar vários, não, tem alguns estudos publicados, né? Sobre o Jinshin Jyutsu, sobre a aplicação, né? Resultados. Eu já tentei, porque assim, eu fui professora da PUC também, e eu fiz o mestrado, e o meu orientador do mestrado, ele queria que eu voltasse para fazer o doutorado.
Na época eu já não dava aula mais na PUC, então eu falei assim, tá, eu volto, mas aí eu quero pesquisar o Jinshinjutsu. Só que aí nem todo mundo aceita, né? É. Nem todo mundo é aberto e para esse tipo de pesquisa, né? Então, assim, tem essa questão que dificulta também, mesmo porque é uma pesquisa que seria muito qualitativa. Então, a metodologia ela tem que ser muito bem pensada, né? Não Então, dá às para fazer vezes... duplo cego? Hã? Dá para fazer um estudo duplo cego? Pois Não. é, mas Porque aí, o que... tem, né? Não sei se Não, com a na... acupuntura tem. Eu fiz especialização em acupuntura também. Eu li vários trabalhos que foram feitos, estudos que foram feitos com acupuntura, mas no nosso caso é toque, né? Nós vamos É. tocar, né? Então, assim, várias pessoas já fizeram, né? Tem vários estudos publicados. Eu não consegui, né? Fazer nessa época que eu queria, né? Fazer já que, né? Eu tive a chance de voltar, né? Para a escola para fazer um doutorado, então eu queria que fosse nessa área, mas aí não foi aceito, Não foi tá? aceito. Mas é Mas que, precisa. então, independente disso, eu acho interessante, porque, por exemplo, eu na medicina já tem muita gente falando da meditação, tem vários estudos Sim. de meditação transcendental. Eu mesmo que Uhum. participei do Vipassana, que trabalha muito atenção e foco, tem muitos estudos, só que a meditação específica que eu fui fazer, ela é nova, é uma metodologia nova. Então Uhum. surge uma mãe, um enfermeiro brasileiro que estão buscando conduzir esse estudo, mas falar que tem muito estudo científico, não. Mas é interessante perceber a quantidade de gente acadêmica, né? Uhum. Você, Juliana, as pessoas que estão aí trazendo essas terapias, mostra assim, ou sim vai acontecer, não tem mais como Sim. a gente né? Um ou outro, ou como se fosse o oposto, assim. Na verdade, eu acho que vai ser cada vez mais, assim, os núcleos de terapia integrativa mesmo, complementar nas universidades, né? Eu vejo É, isso com o muita que eu clareza, falo médicos e é, terapeutas recomendando é, o atendimento, assim, igual você falou. Imagina, você chegou com uma intervenção que propiciou o efeito do medicamento, né? Então, uhum. como funciona, a gente não sabe, mas não é porque a gente não sabe que a gente deve negar a existência, né? Sim, Às vezes acontece isso, eu não sei explicar, então vou fingir que isso não existe, mas não é verdade, né? sim. Ô, O, Fábia, o, ah, dá a sua opinião, então, complementa essa resposta e aí daí a gente dá sequência. Eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente vai praticar um pouco. Quanto uhum. tempo, mais ou menos, aí dura essa prática que você vai conduzir a gente, só para a gente se planejar aqui em termos de horário? Sérgio, que bom que você entrou. Ó, a gente pode. O tempo que a gente fica em cada posição é pelo menos uns 2 minutos, entendeu? Tá. Então, o que eu pensei foi de trabalhar. A gente está numa fase que é no outono, né? E aí no outono, na medicina chinesa, a gente fala do elemento mental, no Jinshinjutsu a gente fala do ar, Uhum. e tem duas funções de órgão, que é o pulmão e o intestino grosso, né? Então, assim, numa live que eu fiz no sábado, eu propus o mesmo exercício, porque eu acho que é importante, é, tanto pelo momento que a gente está vivendo, quanto pela estação que a gente está, né? Que é o Tá. momento do coronavírus, né? E a estação, que é o outono, e que tem o pulmão que pode ficar mais sobrecarregado nessa estação, né? Porque ele que está, é como se ele estivesse comandando. Né? Então, Uhum. assim, eu vou sugerir uma prática que a gente puder, para a gente fortalecer o nosso pulmão, né? Uma coisa que eu esqueci, agora que me veio aqui Mas falando do quanto pulmão, que eu tempo, mais esqueci. ou Não, menos? 2 minutos. 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro. Tá. Vai ser mais ou menos
uns 8 minutos de prática, ok. tá? Mas uma coisa que você me perguntou que eu falei, que você falou da acupuntura, da medicina chinesa, que trabalha excesso e deficiência, né? Isso. No Jinshin Jyutsu, a gente não trabalha, né? A gente trabalha harmonizando, né? Então, independente se... Então, eu não tenho, quando você falou assim, se tem o diagnóstico, né? Que, por exemplo, o estômago está em excesso, a energia do estômago está em deficiência. A gente vai trabalhar da mesma forma, né? Então, a gente sempre trabalha harmonizando. A gente não faz essa avaliação de falta ou de excesso, tá? Então, assim, quando eu disse da energia do pulmão, da gente harmonizar, ajudar a harmonizar essa energia do pulmão nesse período que a gente está, né? Ok. Tá ótimo, então. Qual que é o conceito dessas atitudes aí que você fala do Shin Jiu-Jitsu e como trabalhá-las? Bom, então, o que são atitudes, né? Então, assim, as emoções, né? Raiva, tristeza, medo, preocupação, todo mundo tem isso. Todo mundo sente isso, né? O problema é quando eu fico congelada numa emoção dessa. E aí vira uma atitude. Então, assim, eu posso ter uma pessoa, né? Não tem uma pessoa que a gente olha para ela e fala assim, nossa, essa é a própria raiva ambulante. Não é aquela pessoa que briga, que explode o tempo todo por qualquer coisa. Então, sentir raiva, ficar irritado, sentir frustração, normal. O problema é carregar essa raiva o tempo todo, né? Então, assim, as atitudes são justamente essas emoções congeladas. Então, assim... A gente pode falar reprimida, emoção reprimida? Não necessariamente reprimida, porque eu posso ter uma explosão de raiva. Eu não estou reprimindo a raiva, mas eu sou a raiva, eu sou aquela pessoa raivosa, que o tempo todo tá brigando, né? Tá xingando, né? Você não pode nem dar medo de olhar, entendeu? Ou aquela pessoa que sente medo de tudo, né? Que o tempo todo tá reclamando de alguma coisa. Aquela pessoa que tá o tempo todo preocupada, né? Que nunca triste, né? Que fica até deprimida, tá sempre para baixo, nada que você fala alegre. Mal-humorado entra nesse quesito aí ou não? O mau humor, ele pode ser uma consequência de qualquer uma dessas atitudes, né? Eu posso ser mal-humorado, a tristeza pode fazer com que eu seja uma pessoa mais mal-humorada, né? A raiva ou a frustração também pode fazer com que eu seja uma pessoa mais mal-humorada. Aquela figura que eles falam, né? Que eu já fui em vários eventos aí, treinamento, formação, que eles falam daquela figura que fica reclamando, que é ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Sim, agora, no sistema de meditação que eu pratico, isso para mim foi extremamente libertador. Eu tive a oportunidade de contactar com várias técnicas de respiração, da yoga, que eu acho fantástica. Só que faltava esse diferencial que eu não sabia, que era permitir sentir as emoções. É um princípio, eu inclusive falo isso no curso que eu ministro, que as emoções elas são naturais no ser humano e é importante senti-las, muito pelo contrário, a gente reprime, dá aí alguma nhaca que a gente não sabe direito o que é, estagnação, pode gerar, igual você está falando, um medo excessivo pode levar ao síndrome do pânico, né? Uma raiva reprimida aí, é a pessoa que reprime, vai ter a gente sabe disso, na Organização Mundial de Saúde, a quantidade de 85% das doenças tem causa psicossomática, ou seja, a emoção está ali na raiz daquela doença. Então, eu acho interessante você estar trazendo isso, porque me fez interessar ainda mais pela prática, isso que você está falando, porque eu acho que é extremamente libertador. Às vezes, a pessoa, ou a gente mesmo tem uma tradição de cultura ocidental, de não sentir muitas emoções, reprimir. Tem aquele chavão que eu não sei quando que a gente vai começar a mudar, mas homem não chora, menino não chora, você tem que ser forte. E aí fica aquele monte de homem sensível, né? Que às vezes não tá podendo chorar. E a mulher já é o oposto, né?
fofa, boazinha, leve, não pode ficar brava. Eu falo que eu sou o oposto, mulher super brava. Pois é, mas para a gente trabalhar isso, né? Você falou que primeiro você tem que enxergar, né? Você tem que olhar para a sua raiva, né? Você tem que olhar para o seu medo, olhar para a sua preocupação. E o que a gente fala no Jiu-Jitsu é enxergar a raiva, por exemplo, e colocar a raiva no colo. Então, quando eu abraço o meu dedo médio, né? Qualquer lado? Qualquer lado. É abraçar, envolver. Envolver como se você estivesse pegando o neném no colo. Né? Então, se você... Como se estivesse aceitando. Uma aceitação, um ato de aceitação, de acolhimento. Então, olha, se você está com um bebê e o bebê está chorando, se você segura o bebê no colo e aperta o bebê, não vai ficar confortável, ele vai chorar mais. Se você segura o bebê com presença, sem apertar, mas com presença, ou seja, você pega o neném no colo com presença, então você ajuda esse bebê a acalmar. Então, se você pega a sua raiva, que está aqui no dedo médio, né, e abraça a sua raiva, coloca essa sua raiva no colo, né, você pode acalmar essa sua raiva, entendeu? Então, se você coloca a sua raiva no colo, a primeira coisa que você está fazendo é olhar para ela. Tá assumindo que ela tá aí, né? Porque às vezes a gente assumindo né? que ela tá aí, entendeu? Muita gente no centro lá de meditação, e a maioria é mulher, tinha essa coisa de falar assim, eu não sinto raiva. Ou seja, o grau de repressão é tão grande, a pessoa não aceita, não, eu sou tão calma, eu sou tão tranquila. E a maioria dessas pessoas carrega um tipo de personalidade, um curso que eu fiz aí da comunicação não violenta, que é o agressivo passivo. Sim. Ele não é agressivo na voz, na forma de falar, mas, nossa, é desesperador, porque vai naquela ferida, é cruel, né? Cruel, porque tem essa raiva reprimida. Ou, diferente, tem a necessidade de ter um raivoso do lado, porque como ele não explode, aí vai atrair alguém que está sempre explodindo por ele, né? Digamos assim. Então, um grande aprendizado no meu processo da meditação foi exatamente esse. Olha para isso aí, porque isso é seu. Isso não é do outro. Né? A gente tem a raiva que é explosiva, mas a gente tem a raiva que explode para fora, mas a gente tem a raiva também que explode para dentro. Então, eu me destruindo, né? Então, quando eu estou explodindo com o outro, estou jogando tudo aquilo no outro. Mas não colocar para fora também... Não é que eu não estou explodindo, mas eu é que estou... É autodestruição, né? Mas se eu reconheço isso, se eu olho para ela, se eu olho para essa raiva, eu reconheço que ela existe e eu faço alguma coisa para que ela acalme, para que ela harmonize, aí sim, né? Uma forma seria, por exemplo, segurar o dedo médio, mas eu posso trabalhar todas as atitudes segurando os dedos, tá? Então, eu posso trabalhar com a minha preocupação, abraçando a minha preocupação, segurando o meu polegar, colocando a minha preocupação no colo, com o meu medo no indicador, a raiva aqui no dedo médio, a tristeza segurando o meu anular, e aqui no dedo mínimo é aquela atitude que é muito comum hoje, né? Que é aquela atitude do ter que, né? É o esforço. Do ter que. Da exigência. Autoestima, né? Tem aquela coisa assim, eu tenho que ser a mais bonita, eu tenho que ser a mais perfeita, eu tenho que ser a mais competente, sabe? Então, aqui entra o dedinho, né? E aí, em cada dedo está relacionado com um dos elementos, né? Então, elemento terra, elemento água, elemento madeira, elemento metal na medicina chinesa, mas no Jiu-Jitsu a gente vai chamar de ar, e o elemento ar, e o fogo. Então, a gente tem duas funções de órgãos que eu trabalho segurando cada um desses dedos.
Então, aqui, elemento terra, eu tenho baço e estômago. Aqui no elemento água, eu tenho rim e bexiga. Aqui no elemento madeira, eu tenho fígado e vesícula. Aqui no elemento ar, eu tenho pulmão e intestino grosso. E aqui no dedinho, no elemento fogo, eu tenho coração e intestino delgado. Tá? Então, quando parece, seguro... né, com a tradicional chinesa mesmo, né? Não, Interessante. Os elementos são os mesmos. As energias de Aham. função de órgão são Tá. os mesmos. Aham. Mas, então, segurando cada um dos dedos, eu posso abraçar cada uma das minhas atitudes. Só que Nossa, a Melry... Pra gente, não tem uma mãozinha pra gente ficar segurando. Tem uma mãozinha. Essa mãozinha no Stories pra gente compartilhar. Vou colocar. Mas a Melry, que foi a pessoa que levou o Jinshin Jyutsu para o Japão, ela fala que no fundo, a origem de todas as atitudes é o medo. Só que são medos que são diferentes. Uhum. Então, assim, o medo que gera a preocupação é aquele medo do futuro. O que vai acontecer no futuro? O que pode acontecer comigo? O que pode acontecer com o outro? Sim. Vou pular esse aqui e vou voltar depois. O medo em relação que gera a raiva ou a frustração é o medo das coisas não funcionarem da forma que eu espero. Ou do outro não ser como eu gostaria que ele fosse. Não ter as atitudes que eu gostaria que ele tivesse. Né? Tá. O medo que gera tristeza também é o medo que gera apego. Né? É o medo de não ser feliz. Né? Então, esse medo de não ser feliz vai fazer com que... Então, imagina, eu tenho tanto medo de não ser feliz sem aquela pessoa que eu não abro mão daquele relacionamento por medo. Fica uma coisa pegada, às vezes, um relacionamento caindo aos pedacinhos, mas a pessoa já não dá conta. Que legal isso! Só que aí não é só relacionamento, porque eu posso me apegar a coisas. Então, por exemplo, essa blusa, eu posso ter tanto medo de não ser feliz sem ela, que ela vai ficar toda estragada e eu não vou jogar no lixo, eu não vou fazer nada com ela, entendeu? Então, são os acumuladores, né? Eu tô brincando aqui, pegada ao ring light, agora eu tenho a luz aqui, ó, porque antes eu fazia as lives, a imagem era escura, aí eu comprei ring light, tô pegada. Tá bem clara a sua imagem mesmo. Mas é por causa da luz. A luz outro tipo de iluminação, faz uma diferença enorme, assim, para quem tá fazendo live direto. Sim. Eu vi uns colegas meus que entraram aqui que estão fazendo live direto. Vale a pena porque muda tudo, assim, muda a imagem mesmo, eu acho que fica mais agradável para quem está assistindo. E mais, assim, dos medos, porque nós vamos ter aí o medo aqui em relação ao esforço é o medo de não ser vista como eu gostaria que eu fosse, entendeu? Então, assim, aí eu começo a fazer plástica, entendeu? Então, assim, aí eu faço uma dívida astronômica, porque eu quero ter o carro mais moderno, mais bonito, entendeu? Porque aí eu vou... Aparência, tem muita coisa de aparência. Muita com essa aparência, muito com a autoestima. E o medo aqui, do elemento água, é o medo relacionado com a sobrevivência mesmo. Seja a sobrevivência física, do corpo físico, ou a sobrevivência mesmo financeira, de sustentação financeira, tá? Mas no fundo, viu que tudo é medo? Tudo é medo que gera tudo isso. Fábia, eu brinco com o pessoal, falo assim, ó, gente, eu tenho currículo médico, mas meu currículo espiritual, ele é maior do que o médico, brincando, assim. Porque eu fui uma grande buscadora até encontrar esse sistema de meditação, que na verdade não é um sistema, né? A gente encontra a gente mesmo, a nossa essência, é um reencontro. Mas eu fiz um curso em milagres. E um curso, ele fala exatamente isso, né? Que tudo é ou medo ou amor. Então, se a gente está vivendo no medo, tem certas questões aí, normalmente é o do ego, e o amor é o que é o divino, é o que é transcendente, quando a gente confia, enfim. Então, assim, achei muito, muito, muito interessante. Eu sei que você tem conteúdo pra caramba. O pessoal aqui não fez pergunta, mas tá todo mundo dando feedback que tá sendo legal. E nós temos... O tempo passa rápido.
Faça. Nossa, 10 minutinhos. Então, assim, acho que como um presente para todos nós, essa prática. Vamos fazer? Uhum. Então, eu mudei aqui de ideia. Vamos trabalhar assim, pulmão, mas vamos fazer então, porque você falou aí das práticas. Então, sim, uma das coisas que o Jiro Murai, que foi a pessoa que resgatou o Jinshin Jyutsu lá no Japão, no início do século passado, ele fala da respiração, da importância da respiração. Tá? Então, ele fala das 36 respirações conscientes, que é a fonte da saúde e da harmonia, né? Então, se a gente pensar em termos científicos, vamos colocar assim, então o que a gente vive muito hoje? A gente vive pronto, né? Armado, pronto para atacar. É como se a gente vive muito estressado. E nesse momento de pandemia, então, nem se fala. Mais ainda. Mais ainda. Então, e tudo isso, né, altera muito o nosso funcionamento. O simpático, ele fica ativado, o sistema simpático fica ativado. Então, a minha frequência cardíaca altera, a minha pressão arterial altera, a minha glicemia altera e a minha respiração também altera. Né? Então, assim, eu preciso ter, eu me sinto ameaçada, eu estou o tempo todo pronta para brigar, para correr, né? Para fugir. Então, eu preciso de oxigênio. Então, a minha respiração, ela também aumenta. Então, assim, o nosso ritmo respiratório muda e, normalmente, a respiração ela vai ficar mais superficial, né? E aí, rápida, né? Mais superficial e rápida. E o corpo é como se ele, naquele momento, o que ele está preocupado? É só nessa ameaça. Ele não está preocupado em regenerar nada. Ele não está preocupado em cuidar de nada. E daí começa a vir as doenças. Quanto mais tempo a gente fica nessa situação de estresse... Estresse crônico. Bem-vindo ao clube, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu parei para meditar justamente por isso. Então, esse estado de prontidão não é uma coisa boa, né? Quando a gente trabalha a respiração, né? Quando a nossa respiração acalma, é uma mensagem que a gente dá para o nosso corpo de que, eu não estou mais em ameaça. É como se o corpo falasse assim, aquela ameaça já foi embora. Então agora eu posso cuidar de outras coisas. Eu não preciso ficar mais atenta. Não preciso mais ficar nessa prontidão. Então aí eu posso usar a minha energia para recuperar o meu corpo, para regenerar áreas que estavam precisando de serem regeneradas, para descansar. Tá? Posso dar uma informação? No meu processo, eu fiz um processo de mais de ano da meditação. Os meus primeiros 3 meses, eu só dormia. A gente meditava 8 horas por dia, nesse tempo tinha 1 hora de exercício, 3 horas de dia não de serviço voluntário. E eu passava a noite dormindo e a minha meditação era toda para regenerar. Porque era assim que meu sistema nervoso respondeu. E eu falava assim, meu Deus, quanto estresse acumulado. Era uma sensação assim, surreal para mim, que vivia em plantão de CTI, universidade, em clínica, em hospital. Tem muita gente aí que está presente, que é da minha família, ou que me conheceu em algum momento, que sabe dessa realidade do meu passado, né? Então, para falar para o pessoal, assim, ao compartilhar as histórias, você também na fisioterapia, né, que decidiu ir para essa outra área, com certeza porque experimentou o benefício, com certeza porque sentiu na própria pele. E eu acho que isso é que faz o outro querer também. Poxa, se ela passou pela experiência e se transformou, escolheu e está tranquila, eu também posso, né? Agora, deixando bem claro, viu, pessoal? Não é porque a gente está na coisa da terapia, somos seres humanos, então às vezes a gente precisa do tratamento. Por isso que eu faço questão de falar para quem está cuidando do outro, da área da saúde. Eu sei que tem muito médico, fisioterapeuta, enfermeiro que acompanha a gente, se cuidem, mas se cuidem em todos os sentidos. No sentido psicológico, no sentido emocional, no sentido da sua mente, do tipo de pensamento. Cuidado, seja amoroso com você fisicamente falando. E não significa, né, Nália, que porque a gente tem alguma prática, né, você na meditação,
na acupuntura, nas coisas que eu com o Jiu-Jitsu, com a minha meditação também, não significa que a gente não tenha questões, que a gente não fique desarmonizada, uma dessas emoções uma hora não extrapole. Não, como você falou, somos seres humanos, estamos sujeitos, né, a ter momentos de que as coisas não estão bem, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de trabalhar, né, algumas questões, né? Então não é porque a gente começa a fazer alguma coisa que a gente não vai ter nada, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, buscando esse processo de harmonia. Mas a gente tem muitas coisas que puxando o tapete da gente toda hora, né? A alimentação, né? O sono, né? A falta ou o excesso de atividade física, né? Então, tudo isso são coisas que o clima, a poluição, tudo isso são coisas que tiram a gente do estado de harmonia, né? Então, o tempo todo a gente tem que buscar. Bom, a gente já vai para a prática? Então, eu estava falando da respiração. Eu acho que a gente pode ir para a prática, já chegou bastante gente. Só conta pra gente, porque você falou que a gente vai fazer uma prática que é por causa do outono, por causa da energia do pulmão. Explica de novo, só para o pessoal saber o que vai praticar. E outra coisa que eu queria te pedir, talvez você já vai até falar isso, mas por quanto tempo as pessoas vão praticar? E você vai deixar esse exercício pra gente para casa, né? Então, vai ser uma semana, eu vou perceber o resultado quando? Qual que é a sua sugestão de prática após a live? A autoaplicação a gente faz todos os dias. Quanto mais tempo, melhor. Receber sessão, uma sessão, ela dura no máximo 1 hora. É de 50 minutos a 1 hora. Né? Não dura mais do que isso. Para fazer um tratamento com você, eu vou fazer uma sessão, 2, 10, como que é isso? Só Depende do que a pessoa tem, de como que ela tá, né? Depende do que... Porque assim, tratamento, tratamento. Mas tem gente que... Eu tenho clientes que vão no meu consultório há não sei quantos anos. Já perdi a conta, entendeu? Que vão uma vez na semana, entendeu? Tá. Então, assim, porque é um processo de harmonização. Como eu tinha dito, a gente tem muitas coisas que provocam desarmonia na gente. Então, o que a gente come, como a gente come, a quantidade que a gente dorme, atividade física, se faz... Então, são várias coisas. Então, nós estamos sujeitos à desarmonia todo momento. Tá? Então, assim, eu tenho cliente, eu já atendi pessoas, assim, 5 dias na semana. Eu já atendi pessoas 2 vezes no dia, durante um determinado tempo. Então, são questões que são questões mais importantes, né? Então, cada caso é um caso. Ótimo, então. Então, vamos para a prática? Vamos. Então, é o seguinte, nós vamos trabalhar a respiração, como eu estava falando, né? A respiração, a gente não precisa mudar a respiração. Não precisa aumentar, puxar mais fundo. Não precisa soltar por mais tempo. É simplesmente manter a concentração. Estar na expiração e estar na inspiração. Estar consciente. A Melry fala de fazer as 36 expirações conscientes. Por que expirações conscientes? Porque se a gente não colocar para fora, não vai entrar, a gente não vai conseguir limpar. Né? Então, por isso que o foco é expirar. Expirar. Porque se eu expiro de uma forma satisfatória, eu também vou inspirar, a minha qualidade da inspiração também vai ser melhor. Né? Então, por isso do concentrar na expiração, manter o foco na expiração, tá? Então, como eu falei, que a gente está no outono, né? Onde a gente tem o elemento metal, ou no caso do Jiu-Jitsu, a gente fala do ar, né?
E a gente tem a energia do pulmão, vamos colocar assim, sendo gerente desse período. E como a gente está nesse processo aí do coronavírus, que também é importante a gente manter essa energia do pulmão mais harmonizada, mais fortalecida. Então, por isso que eu vou sugerir que a gente faça alguma coisa, que a gente trabalhe de alguma forma essa energia do pulmão. Então, eu falei do polegar como o dedo que vai trabalhar a atitude da preocupação, né? Mas, se a gente pensar no meridiano do pulmão, e se a gente pensar na nossa energia de função de órgão-pulmão do Jinshin Jyutsu, o pulmão ele vai terminar no polegar e no indicador. Então, se eu segurar o meu polegar, se eu abraçar o meu polegar, né, colocar o meu polegar no colo, é uma forma de trabalhar, de ajudar o meu pulmão, de dar um suporte para o meu pulmão nesse período, tá? Então, eu vou sugerir que todo mundo abrace o polegar, tá? Lembra que é colocar no colo, não é apertar e não é segurar frouxo. Lembra Tá. que o bebê, para ele acalmar, eu preciso segurar com presença. Então, eu também vou segurar meu polegar com presença. E enquanto a gente segura o polegar, vamos então relaxar, né, o corpo e concentrar na... Você tem relógio aí, Naira? Para marcar o tempo? Posso olhar aqui. Você marca 2 minutinhos, por favor? Aham, Tá. tá. Então, a gente vai concentrar, então, na expiração. Tá? Durante 2 minutos. Então, mantendo a consciência na expiração e, ao mesmo tempo, prestando atenção aqui no polegar, na pulsação do polegar. Se essa pulsação, como é que ela está agora? E se ela vai mudando à medida que vai passando o tempo que eu estou segurando. Tá? Completou aqui. Então, a gente pode segurar o outro polegar, mais 2 minutos, concentrando novamente na respiração. A gente fica de olho aberto ou fechado? Como você preferir. Né? É a forma que for mais confortável para você. Então, a gente tem que arrumar uma posição confortável, né? E também se vai ficar de olho aberto ou fechado, é o que for mais confortável. Uhum.
Fábio, completou. Então, o último exercício, nós vamos colocar a mão direita aqui, ó, abaixo da clavícula esquerda e a mão esquerda aqui, ó, nas últimas costelas do lado esquerdo também. 2 minutos? 2 minutos. E aí a gente está no primeiro passo do fluxo do pulmão. Então, assim, como não é uma posição muito confortável, seria mais confortável se a gente tivesse deitado. Sentado não é tão confortável, tá? Então, depois vocês podem fazer deitado, que vai ficar bem mais confortável. Então, esse é o primeiro passo do pulmão, tá? Então, segurar o polegar pode ajudar o pulmão, mas fazer também esse primeiro passo pode ajudar a dar uma harmonizada para a gente passar melhor por esse período. Se a gente adormecer quando estiver deitado na cama e fizer, no problem. No problem. Pode ficar meia hora fazendo, tá? Pode ficar 2 minutos, pode ficar 10 minutos, tá? Pode colocar a almofadinha, ó, e apoiar os braços na almofadinha. É até bom, porque aí você nem percebe. Não fica desconfortável. Então tá, então mostra pra gente, vamos embora, fazer os 2 minutos. 2 minutos, voltando a colocar atenção na respiração. Tá. Completou aqui, Fábia. Isso. Então é isso. Então, pode ficar o tempo que for confortável para vocês. Tanto fazendo a respiração, pode, como eu falei, a gente fez a prática do segurar o polegar, mas pode segurar cada um dos dedos para trabalhar cada uma das atitudes também, tá? Excelente. Como que a gente chama essa prática, para eu poder até colocar no título? É uma prática de autoaplicação. Mais para o pulmão, para a respiração, para o outono, só para colocar um título bacana para o pessoal entender. Pode colocar de harmonizar a energia do pulmão. Tá ok. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me mandar mensagem no privado que eu respondo, né? Tem um outro curso de autoaplicação online programado para começar agora dia 25, então se alguém tiver interesse, pode me procurar também. Tá ótimo, Fábio. Achei assim muito interessante o assunto, adorei. Finalizar com a prática, então eu acho que é bom porque a gente experimenta, né? No corpo a gente sente, muda tudo. Eu tenho muita sensação assim de
mudar o estado. Agora eu tô com vontade de ir pra cama dormir, porque relaxa. Relaxa. Relaxa, Gente, sim. então, Adorei, gratidão. viu, Nara? Obrigada. Se você quiser dar um recado pro pessoal, fica à vontade. Mais uma vez, meninos e meninas da transformação, beijo grande e gratidão à presença de cada um de vocês. O recado que eu deixo é de fazer uma prática respiratória, né, para aliviar esse estresse, para colocar o nosso corpo numa condição de regenerar, de cuidar de outras coisas no corpo que não seja só essa prontidão, né? E a sugestão de trabalhar essas atitudes simplesmente segurando o dedo é muito simples. Tá ótimo, então. Então, pessoal, agradecendo. Boa noite. Boa noite, obrigada, obrigada. beijo. Tchau, beijo. Tchau. Adorei.